Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadavaye Krishnaya Krishna Bhaktam Tadbhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Radhacha Swapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Shri Gurudev. Nós estamos no canal Namahata do Hridaya Mandir, o Templo do Seu Coração, no Bhakti Niketana, né, que é a morada de Bhakti, fazendo Namahata. O Deva pedia para os seus discípulos, né, pedia para a gente fazer Namahata, Naga Sankirtan, publicar, distribuir livros e pregar como ele prega. Então, falando em publicar e distribuir livros, gostaria de mostrar para vocês já devem ter visto de outras maneiras, mas aí aqui está um novo livro de Srila Gurudeva, com uma capa lindíssima, de um artista que está se projetando, um artista devocional chamado Ajay Krishna Das, que vão conhecer a obra dele, Planeta Dedicação, Como Chegar Lá. Tem uma foto muito linda de Srila Gurudeva, com as mãos erguidas, dando suas bênçãos para todos nós. Então, se vocês quiserem adquirir, já está disponível na livraria da Braja, e vocês podem também escrever para os e-mails que estão no site da Braja e adquirir esse livro maravilhoso. E hoje, a pedido de alguns devotos, nós vamos começar a ler o Shri Swaniyama Dashakam, de Srila Raghunatha Das Goswami, com um comentário de Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj, que na verdade se baseia nas anotações que ele fez ouvindo o Srila Gurudeva, nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, falando sobre esses 10 votos, né? Dashakam. São 10 votos que Srila Raghunatha Das Goswami faz, Srila Gurudeva comenta, Maharaj, Sripad Maharaj anota e transforma nesse belíssimo livro que nós vamos começar a ler agora. Então tem um prefácio bem breve. Aqui. Ele diz que, pela misericórdia motivada dos pés de lótus de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj e Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, este texto sagrado chamado Shri Swaniyama Dashakam, de Raghunatha Das Goswami, o grande seguidor de Rupa Goswami, agora é apresentado alegremente para os leitores fiéis. O comentário a essa edição chama-se Narayana Vritti, né? Como o próprio Maharaj explicou, chama-se Narayani Vritti, porque é o comentário inspirado nas anotações que Sripad Maharaj fez ao comentário original de Srila Gurudeva. Então esse Shri Swaniyama Dashakam é composto, né, por 10 votos que dão ensinamentos espirituais à sua própria mente, da mesma forma que ele escreveu Manashiksha, né? São ensinamentos para a sua própria mente. Ele escreve esses votos. Raghunatha Das Goswami, comentados por Gurudeva e agora recomentados, né, baseados no comentário de Gurudeva por Sripad Maharaj. Então o primeiro voto é assim: Guru Mantre Namni Prabhu Vara Shachi Garbhaja Pade Swarupe Shirupe Gana Yuji Tadiya Pratamaje Girindre Gandharva Sarasi Madhupuriam Braja Bane Braje Bhakti Ustalaishu Paramastam Mama Ratihi. Tradução desse primeiro voto é:
haverei de ter afeto profundo por meu mestre espiritual, por minha deidade adorável, minha Istadeva, Radha Krishna, pelos meus mantras, pelo santo nome, pelos pés de lótus do filho de Shati Devi, do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, de Srila Swarupa Damodar Goswami, de Srila Rupa Goswami e seus companheiros, também do irmão mais velho de Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Giriraj Govardhan, Shri Radhakunda, a cidade de Shri Mathura, Vrindavan, na terra de Braj, os devotos de Shri Krishna e os moradores de Braj. Então, por todos esses elementos que ele cita no verso, ele está dizendo que vai desenvolver afeto profundo. E agora no comentário, Shripad Maharaj vai explicar por que ele menciona cada um desses elementos, começando pelo mestre espiritual, depois a deidade adorável, os mantras. Esses elementos que são 10? Não, são 10 versos. A gente pode até contar, mas eu não me lembro quantos são. São o Guru, os seus mantras, o santo nome, Mahaprabhu, Srila Swarupa Damodar, porque Srila Swarupa Damodar é Shiksha Guru de Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami e seus companheiros, que também são Shiksha Gurus dele, Srila Sanatana Goswami, que também é Shiksha Guru de Srila Raghunath Das Goswami, Giriraj Govardhan, Radhakunda, Mathura, Vrindavan, na terra de Braj, os devotos de Krishna e os moradores de Braj. Já temos 12, né? Aí o comentário diz o seguinte, a esse primeiro voto. Srila Raghunath Das Goswami, por ser um companheiro tão íntimo do Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, na encarnação do amor e o destruidor dos mal efeitos de Kali Yuga, e sendo também o amado tão querido de Shri Rupa e Sanatana Goswamis, mantinha um padrão devocional e uma conduta pessoal resplendentes como o sol a brilhar. Ele era famoso pelo sadhana muito puro, muito elevado, e pelo comportamento, a maneira como ele se comportava, como ele servia os outros Vaishnavas. Seus padrões devocionais, seus princípios, sua renúncia são como a estrela polar, guiando o caminho de quem está completamente absorto no seu bhajan, no humor de Braj. Né? Os praticantes da devoção, ou sadhakas, devem seguir todas as regras e proibições apropriadas com firme determinação. E com essa mesma determinação, devem praticar o seu bhajan para alcançar Prema Siddhi, a perfeição do amor. O alto padrão de bhajan de Srila Dasa Goswami, né, que ele é chamado assim, né, Raghunath Das Goswami é chamado de Srila Dasa Goswami. Então esse alto padrão estabelece o padrão perfeito. Por isso, Srila Krishna Das Kaviraj diz: Raghunatha Niyama Yeno Pasharena Rekha. O seu código devocional, o seu código de conduta devocional, ou seja, de Raghunath Das Goswami, é como uma linha indelével riscada na pedra. Indelével quer dizer aquilo que não se apaga, né? Então é como se na pedra da história do Vaishnavismo o padrão que ele estabeleceu estivesse ali sempre marcado, para que as pessoas que se tornam sadhakas tenham um modelo perfeito, uma referência. Então, como Srila Kavi Karnapura descreve no Gora Ganodesha Dipika, Gora Ganodesha Dipika é um texto muito importante, porque nesse livro sagrado, Srila Kavi Karnapura, ele revela quem é quem em Braja Lila e Krishna Lila. Né? Então ele revela, no caso de Srila Raghunath Das Goswami, que ele é Rati Manjari, uma servinha muito íntima e eterna de Srimati Radha, próximo de Srimati Radha. Em Gora Lila, Srila Das Goswami Pad
representando o papel de um sadhaka que aspira a Arada Dasyam, o humor de uma serva de Srimati Radha, segue os 10 votos de Swaniyama Dashaka, né, que compõem esse texto, esse livro, com forte renúncia, desespero intenso e muita humildade. Os Gaudiya Vaishnavas estabelecem esses votos como marcos para a prática de bhajana. Então, Srila Raghunath Das Goswami, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Narottam Das Thakur, esses Vaishnavas, né? Eles tinham a prática devocional deles era. Aí ele continua explicando, Maharaj. Os Mahanubhavas, ou seja, aqueles que alcançaram a fase máxima da autorrealização, por estarem absortos em emoções, em transcendentais emoções de êxtase, não são restritos por regras e proibições. Eles estão além dessas regras e proibições. Esses sintomas de êxtase fazem com que seja difícil para eles cumprir com seus deveres externos, né? Porque volta e meia eles desmaiam, né? Perdem o sentido da consciência externa, né? Mesmo assim, Maharaj diz, essas grandes personalidades nunca demonstram nenhuma frouxidão na manutenção dos seus votos firmes em seu bhajan. Mesmo numa idade muito avançada, Srila Sanatana Goswami fazia o Parikrama de Govardhana regularmente. E Srila Haridas Thakur sempre mantinha o seu voto de cantar Harinama como se fosse um fluxo ininterrupto de mel. Aí tem um versinho aqui. Dekhiya Sadanagri Devirá Chamatkara. Os semideuses ficam surpresos de ver as austeridades desses santos. Esse é um livro famoso chamado Bhakti Ratnakara, que fala de características dos companheiros de Mahaprabhu, né, dos principais seguidores de Mahaprabhu. O primeiro verso do Swaniyama Dashakam, ele o expressa como uma oração para conquistar Rati, ou esse apego profundo, pelos ensinamentos que nos orientam a respeito dos assuntos relativos à conquista do amor. Faz comigo confusão isso. Isto demonstra a firme convicção que alguém pode ter quando tem anuraga, apego profundo. Agora ele vai esmiuçar, ele vai detalhar cada um desses objetos do afeto profundo que Raghunatha diz que a sua mente deve ter. Um capítulo longo esse. Primeiro ele fala do mestre espiritual. Srila Raghunatha Das Goswami ora para conquistar apego profundo Anuraga pelos pés de lótus de seu Gurudeva Yadunandana Acharya. Yadunandana Acharya também um grande Bhakta de Mahaprabhu. A palavra Guru, neste caso, significa tanto Shiksha Guru quanto Diksha Guru. A fé firme, ou Nista, nos pés de lótus de Shiguru, é a espinha dorsal do Bhajan. Guru Nista, ou essa fé inabalável nos pés de lótus nos ensinamentos de Gurudeva, dá ao ser vivo a qualificação para adentrar o reino de Bhakti, por meio do que a diva pode beneficiar-se a si mesma, bem como aos outros sadhakas. Então, quando a diva, né, que é um sadhaka que alcança Guru Nista, ela vai estar se beneficiando a si mesma e também aos sadhakas em volta dela. Né? Aí ele cita um verso do Mahajana Vakya. Guru Padapadme Rahe Yara Nista Bhakti Jagat Tarite Seidhare Mahashati.
cultive devoção inabalável pelos pés de lótus de Shri Guru, é dotado de grande poder, com o qual pode salvar o mundo inteiro. Tem aquela canção que a gente canta também, que faz de manhã, né? Que fala assim, um dos versos diz que um só Vaishnava puro, ele tem Shakti para salvar o mundo inteiro. Isso é muito poderoso, os Vaishnavas. Aí ele cita também agora outro verso da Sheta Shatara Upanishad, que diz assim: Yasya deve parabhaktir yata deve tata guru tasyaite katita hyanta prakashante mahatmana. Esse verso é muito famoso porque diz que somente para aquelas grandes almas que têm devoção pura e implícita, igualmente pelo Senhor e pelo mestre espiritual, é que todos os significados do conhecimento védico se revelam automaticamente. Esse verso é muito famoso, né? Então não adianta você ter fé em Krishna. Você tem que ter fé em Guru e Krishna. Com o mesmo peso. Que assim, todo o conhecimento védico será revelado no seu coração, né? Aí Maharaj continua aqui: sem se refugiar aos pés de lótus de um mestre espiritual fidedigno, Sadguru, é impossível ter acesso ao reino da devoção ao Senhor, Bhagavad Gita. No Bhakti Rasamrita Sindhu, Srila Rupa Goswami Pad começa explicando que Sadguru Padashaya, ou seja, refugiar-se aos pés de lótus de Shri Guru, é uma das principais ramificações daquelas 64 ramificações de Bhakti. Aí ele cita aqui os primeiros versos, todos eles têm a ver com se refugiar Diksha Guru, Shiksha Guru, os gurus do Parampara, que fala assim: Guru Padashaya Tasmat Krishna Dikshadi Shikshanam Vishambena Guru Seva Sadhu Vatmanuvartanam. Primeiro, refugie-se no mestre espiritual, receba a iniciação dele e ouça seus ensinamentos. Em seguida, sirva ao seu mestre espiritual com fé e devoção e siga o caminho trilhado pelos santos, pelos devotos santos. Então, aqui são, primeiro, Guru Padashaya, depois receber iniciação e instrução do Guru, depois servir ao Guru com fé e devoção, e quinto, né, seguir, como se diz, é o caminho trilhado pelos devotos santos. Então, Shri Krishna Chandra é a personificação do objeto do amor. Ele é Vishaya Vigraha, e Shri Radha e todas as suas companheiras são personificações de Ashraya Vigraha, elas são o refúgio do amor. Krishna é o objeto do amor e Shrimati Radhika o refúgio do amor. Sem Shrimati Radhika, como Srila Govinda Maharaj falava, sem Shrimati Radhika, Krishna é apenas um conceito. Ele não pode fazer experiência nenhuma. A concepção. Aí, peraí, um instante. A Sra. Devota ajudou a fazer o primeiro livro do Maharaj, não sei se ela ajudou a fazer o segundo. Não Devota Estranha, que apareceu. Então, onde nós estamos? Aí ele cita outro verso de Chaitanya Charitamrita. Yadyapi Amara Guru Chaitanya Radas Tatapi Janiya Ami Tanhara Prakash. Embora eu saiba que meu mestre, meu Gurudeva, é servo de Shri Chaitanya, também sei que ele é a manifestação plenária do Senhor. Porque ele é Nityananda, né? No livro Shri Mukta Charita, compilado por Srila Raghunath Das Goswami,
Ele ora a seu Diksha Guru da seguinte maneira. Esse verso é lindo, esse verso diz assim: Namasheshtam manumapi satiputram atra swarupam rupam tasavrajam urupurim maturim gostavatim radakundam girivaram aho radhika madhavasam prapto yasya pratita kripaya shigurum tam natosmi. Ele está demonstrando sua dívida de gratidão eterna. Ele vai falar por quem, né? Estou inteiramente endividado para com Shri Gurudeva, porque por sua misericórdia tão famosa, conquistei os melhores de todos os nomes no globo da terra. Shri Harinam, Gurudeva deu mama. Ele também me dá a esperança de eu poder prestar um pouquinho de serviço a Shri Satyananda Gaura Hari, a Swarupa Damodara e a Rupa Sanatana Goswami. Ele me dá conhecimento do extenso domínio de Mathura Puri e a esperança de servir a Mathura Puri com todos os seus pastos e residências, além de Shri Radhakunda e Shri Govardhana, a principal de todas as montanhas. Ele também me dá a esperança de que um dia eu possa servir aos pés de lótus de Shri Radha Madhava. Por esses motivos, eu prostro minha cabeça diante de Shri Gurudeva repetidas vezes. E aí, no segundo verso do Manashiksha, Shri Raghunatha Dasa Goswami explica o seguinte: Mukunda prestatves marapadam adrasham nanu manaha. Sempre se lembre de Shri Gurudeva, sabendo que ele é queridíssimo de Shri Mukunda. Esse é o segundo verso. Ele também está falando com a sua mente. E Srila Vijnana Chakravarti Thakur escreve no Shri Guru Astaka: Sakshadari Kanasamasta Shastra Yutastata Bhadyata Evasadri Kinto Prabhuya Priya Evatasya Vande Guru Shri Charanaravindan. Todas as escrituras proclamam que Shri Gurudeva é Sakshad Hari, ou seja, ele é a potência direta de Shri Hari, sendo por isso considerado pelos santos, pelas autoridades santas, como um representante que não é diferente do próprio Hari. Como Shri Gurudeva é tão querido do Senhor, já que é seu servo confidencial, Achintya Veda Prakash Vigraha, que é a manifestação adorável e que é a inconcebível manifestação adorável do Senhor, que é igual ao Senhor e diferente dele. Então, isso tudo tem a ver com o fato de Gurudeva ser seu servo confidencial. Então, por isso, eu lhe ofereço orações a seus pés de lótus. Então, isso quer dizer, continua Maharaj, que os Gaudiya Vaishnavas meditam na Ashaya Vigraha de Shri Guru como sendo a potência direta de Shri Radha Govinda. Que a Ashaya Vigraha é a personificação do refúgio do amor divino, né? Todas as práticas antigas de adoração explicam que Shri Guru é uma amiguinha muito querida de Srimati Radhika, ou a Prakasha Vigraha, a manifestação de Nityananda Prabhu, que não é diferente de Nityananda Prabhu. O discípulo qualificado pode eliminar todos os desejos impróprios, né, ou todas as coisas indesejáveis, anartas, e também eliminar todos os obstáculos na sua evolução espiritual, e também alcançar serviço amoroso do Senhor, Prema Bhakti, apenas por servir a Shri Gurudeva. Basta servir a Shri Gurudeva. Aí agora ele cita um verso do 7º canto, ainda falando sobre Gurudeva, né? Rajas tamas cha satvena sattvam chopa samena cha etat sarvam gurau bhaktya purusho hyashvar yajasa jayat. É preciso conquistar os modos da paixão e da ignorância, desenvolvendo o modo da bondade.
E depois é preciso desapegar-se do mal da bondade, promovendo-se a plataforma de Shuddha Sattva. Tudo isso pode se fazer automaticamente se nos ocupamos a serviço do mestre espiritual com fé e devoção. Dessa maneira, podemos conquistar a influência dos modos da natureza. É um verso muito importante, né? Está falando assim, como que os nossos judeus sempre explicam, a gente tem que criar um nicho no modo da bondade. Né? Sair do modo de ignorância, sair da paixão e estabelecer na bondade. Na bondade. E a partir do modo da bondade, aí assim, o que é característica do modo da bondade é basicamente que ela nos dá felicidade e conhecimento. Então, a gente, se alguém está no modo da bondade, né, o sadhaka está no modo da bondade, então as atribulações da vida, né, os desequilíbrios, etc., não... É um estado de equanimidade. Ele está em estado de equanimidade. Então, por ele estar em estado de equanimidade, aí ele pode dar grandes passos na sua evolução espiritual, que culmina justamente com a conquista de Vishuddha Sattva, né, de Shuddha Sattva, ou seja, quando ele entra na bondade pura. E quando ele entra na bondade pura, então aí ele fica completamente imune às dualidades. Mas aí é um estado muito elevado. Muito elevado, já passou de bhava, basicamente ele está em tema, né? Já está experimentando amor puro por Radha Krishna. Agora, Maharaj vai descrever as 4 categorias de gurus que as escrituras descrevem, que são Chaitya Guru, Vatma Pradashaka Guru ou Pata Pradashaka Guru, Diksha Guru e Shiksha Guru. Então, definição básica de Chaitya Guru, qual é? Paramatma sob a forma do mestre espiritual, que é a testemunha presente no coração de cada ser vivo. Então, esse é o Chaitya Guru. Ele vai explicar em detalhe, né? Chaitya Guru. Chaitya tem a ver com consciência. Então, Chaitya Guru é o Paramatma que fica observando cada movimento, cada sentimento, cada desejo daquela alma especificamente, quando ela amadurece nas suas indagações, nas suas buscas, então ele vai apresentar essa alma ao próximo Guru, que é o Vatma Pradashaka Guru. Então é esse mestre que aquela frase de que cérebro que esconde o que se fica pronto no mestre aparece. Deve ser esse primeiro mestre que induz. Porque Chaitya Guru, porque Krishna, mas vai explicar com mais detalhe, mas Krishna se manifesta como Paramatma para ser um instrumento da própria misericórdia dele. Que assim, ele como Paramatma, ele tem acesso absoluto ao movimento de todos os seres vivos. Ele, por ele ser tão poderoso, ele faz isso simultaneamente, né? Ele está no coração de cada ser vivo, né? E aí, hoje mesmo, durante o estudo da Gita, fizeram essa pergunta de novo, né? Se existe um plano unificador, né? Ou seja, que se todas as almas vão alcançar a perfeição espiritual juntas, né? Se existe essa... Que a Gilda começou fazendo uma pergunta. O pensamento como cristão. Ela fez uma pergunta assim: qual é o propósito por trás de se encarnar, né? De alguém se encarnar como ser humano? Mas tendo isso na tela da mente dela, pensando, não, de repente todo aquele que encarna como ser humano, ele fatalmente vai estar trilhando, ou vai estar buscando a perfeição, né? Vai estar trilhando o caminho espiritual. Eu tentei explicar para ela que não obrigatoriamente, porque cada um vai estar na sua fase de desenvolvimento, num processo reencarnatório. Não existe a unificação. Existe a percepção da parte de Paramatma da situação de cada alma enquanto indivíduo, né?
Exatamente, mas com a sua individualidade. Com a sua individualidade. Alguns, o tempo todo. e alguns vão estar recebendo do Paramatma aquilo que se chama misericórdia enganosa, né? Que o Gurudeva chama misericórdia enganosa, assim, porque Paramatma dá a misericórdia para uma diva que quer, por exemplo, se projetar no mundo material, né? Isso que chama de misericórdia enganosa. Mas é a maneira pela qual aquela diva vai aprender uma lição, né? Então tudo isso está de uma forma ou de outra ligado a essa primeira manifestação de Gurudeva, que é Chaitya Guru. A segunda manifestação é Vatma, que quer dizer caminho, ou Pata, que também quer dizer caminho, para Dashaka Guru, ou seja, o mestre espiritual que mostra o caminho, que foi engraçado, o caminho para o caminho de Bhakti. Mas enfim, pode traduzir, o mestre espiritual que mostra o caminho para se abraçar, para alguém abraçar o processo de Bhakti, assim, né? Que pode ser aquela primeira pessoa que te apresenta a consciência de Krishna, né? Pode ser um sadhu que vem e te fala sobre, né? Como eu até comentei quando estava lendo no templo outro dia, essa mesma passagem, Shri Maharaj fez esse papel para muitos de nós, né? Muitos daqueles que ainda não eram iniciados, e dava Haikata e tudo, e nutria o coração daquelas pessoas o desejo de serem iniciadas no Shri Gurudeva. Então ele estava mostrando o caminho. É aquilo que conduz, que leva ao caminho. Que leva ao caminho. Então essa é a segunda manifestação de Guru. Primeiro, Paramatma, ou Chaitya Guru, depois Vatma Padashaka Guru, e agora, depois Diksha Guru, que é o mestre espiritual que dá Diksha, iniciação. Nada não é considerado iniciação. É considerado também, de certa maneira está embutido aqui, né? Mas assim, Srila Gurudeva analisa, mas Srila Gurudeva analisa que a verdadeira iniciação é Diksha, do ponto de vista do discípulo, tá? Do ponto de vista, por exemplo, que existe na tradição Gaudiya Vaishnava alguns raros exemplos de devotos que você não tem notícia deles terem recebido Diksha, como o Haridas Thakur. Não tem nenhum registro que ele tenha se rendido, né, como a gente diz, a um Diksha Guru. Ele recebeu a Shakti de Mahaprabhu para cantar o santo nome, e ele cantava, porque ele é e ele é Namacharya, né? Assim, ele é o mestre que nos ensina a técnica de cantar o mantra, o Mahamantra Hare Krishna. Porque os Shastras explicam que o Mahamantra, ele pode dar, engraçado essas bolinhas, ele pode dar toda a perfeição para um determinado ser humano, né? Um ser vivo. Mas aí o Gurudeva esclarece que essa perfeição que o Mahamantra pode dar só vai vir, ou só vai entrar de fato no coração do discípulo, se o discípulo cantar os mantras, os Diksha mantras, que estabelecem o patamar, vamos dizer assim. Os Diksha mantras estabelecem o patamar de aprofundamento do relacionamento com o Gurudeva, né, com o Mahaprabhu, com o Radha e Krishna. E a partir daí sim, o Mahamantra ter essa potência. Poder, né? Porque como é que ele dizia? Acho que ele vai explicar aqui também, que o o Diksha Mantra te revela a sua forma transcendental. Mas o Mahamantra te dá prêmio. Mas ele vai falar, acho que a gente vai chegar ao fim. Aí o quarto Guru, né, a quarta manifestação do mesmo Guru, né? Esse é o mesmo Guru, né, que se diz assim. Sempre o mesmo. Então, assim, você também pode, se você considerar que é o mesmo Guru, você pode considerar também que o seu Gurudeva sempre esteve presente no seu coração, entendeu? Nesse sentido. Sempre. Que é um relacionamento pessoal. Mesmo antes, você estava aí vivendo nesse mundo de acordo com os seus humores. Ele estava como Paramatma. Ele estava como Paramatma. Ele só se manifesta. Quer dizer,
não vamos dizer assim, ele só se manifesta, mas ele se manifesta externamente, entre aspas, como um ser aparentemente humano, porque nós não temos como olhar para o coração e ter darshan diretamente do Paramatma. O Maharaj até fala sobre isso, deu uma palestra muito interessante, fala que como se houvesse um véu realmente, né? Um véu que impede a alma que está no coração de visualizar a super-alma, que também está no coração. Estão no mesmo lugar. Lado a lado. Então, tem pessoas que nunca conhecem o Guru, é porque o Guru nunca sai do estado de Paramatma. Todos têm a manifestação de Paramatma. Todos têm. Mas alguns seres não saem desse estágio na relação com o Guru. O Guru não consegue passar para outro estágio porque dependendo daquela consciência. Isso, aí a perspectiva da verdadeira iniciação fica na voz passiva, né? Fica no modo passivo. Sempre existe o potencial, mas o Guru só vai se manifestar de uma maneira que seja perceptível, palpável para o discípulo, de maneira que o discípulo se sinta estimulado a aceitar a iniciação, a receber a iniciação, só se aquela alminha, aquela diva, fizer o seu movimento, que vai ser a indagação, o arrependimento e outras confusões, né? Agora ele vai detalhar mais ainda, vai falar agora algumas coisas sobre Chaitya Guru. A super-alma, ou Paramatma, mora no coração da diva como Chaitya Guru e inspira a diva na direção de Bhagavad Bhajan, ou de fazer serviço devocional, né? Neste conceito, super-alma quer dizer Kshirodakashaya Vishnu, aquele que mora como Antaryami, a testemunha interna, e aquele que conhece tudo no coração da diva, e orienta a diva em suas diversas atividades. Porque assim também nós estamos estudando Chaitanya Charitamrita, Mahaprabhu revelando para Sananda Goswami que a super-alma se manifesta em 3 níveis. Primeiro, a primeira manifestação, que é a manifestação, vamos dizer assim, original, estou sendo redundante, né? Então, a manifestação original da super-alma é Mahavishnu, que Mahavishnu, ele é a super-alma de toda a criação cósmica, que na verdade inclui todos os universos que se manifestam da sua respiração, né? Então ele é a primeira testemunha, né? Aí depois ele se expande e entra em cada universo como Garbhodakashaya Vishnu, de cujo umbigo nasce Brahma. Então Garbhodakashaya Vishnu ele é novamente Paramatma, que especialmente para Brahma, né, e para cada universo, mas especialmente ele é o Paramatma do Senhor. E depois ele se manifesta de novo como Kshirodakashaya Vishnu, que é a terceira expansão de Vishnu, que está no oceano de leite e que se expande no coração de cada ser vivo. Entendeu? Por isso que ele está falando aqui que super-alma nesse contexto quer dizer Kshirodakashaya Vishnu. Porque Kshirodakashaya Vishnu é chamado também de Antaryami, interno. Ele mora no coração de todo ser vivo e ele tem essas funções, né? Ele testemunha todas as ações do ser vivo e ele também ele conhece tudo, né? Aí ele diz também que o Paramatma, só alguém com o coração imaculado, sem nenhum anatta, pode perceber Paramatma. Sob a forma de Chaitya Guru, o Senhor orienta a diva a praticar bhajan, desenvolvendo na diva interesse em servir ao mestre espiritual fidedigno,
e em conviver com os devotos. Então, Chaitya Guru tem esses dois movimentos, né? Como é que o Chaitya Guru vai fazer com que a alma, a diva, se interesse em cantar o Santanam, fazer seva? Duas maneiras. Vai criar na consciência dessa alma interesse em servir ao mestre espiritual fidedigno e vai também fazer com que essa alma busque a companhia dos devotos. Isso significa que, a fim de ajudar a diva a evoluir no seu bhajan, o Senhor ilumina o coração da diva com o humor necessário para que ela conquiste serviço a Krishna. Aí tem esse verso. Mas essa diva que teve essa presença nesse nível de Paraná, impelindo ela a conviver com devotos, a querer receber diksha através. Ela está numa plataforma específica, né? Ela tá. Não é qualquer. Maharaj não chega a explicar aqui, hein? Senão todo mundo ia ter interesse. É verdade. São poucas pessoas, né? Aí ele vai citar um verso que até vai falar dessa especificidade, né? Que é um dos 4 versos mais importantes da Gita, que são 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11. Repetindo, Satata Yukanam, Vasatam Pitipurvatam, Dadami Buddhyogam, então, Yenamam Upanyanti Te. Esse verso diz: para aqueles que estão constantemente devotados a mim, e isso com amor, né? Vocês estão sempre praticando alguma devoção a Krishna, a ele mesmo, né? Isso com amor. Desejosos de ter contato comigo, então para esses eu dou um entendimento pelo qual Buddha Yoga, né? Dadami, eu dou Buddha Yoga. Eu dou para eles um entendimento pelo qual eles podem realmente virar. Então aqui ele está falando de um dos seus aspectos como paramático, né? Mas ele não está falando de coisa pouca, né? Ele está falando de alguém que já está... para aqueles que estão constantemente devotados a mim com amor. Deixando Satata Yukanam Bhagavatam Priti Purvakam. E eles estão antevendo, eles estão ansiosos por conhecer, por estar com Cristo. Tem um pré-requisito. Forte, né? Muito forte. De aceitar Cristo, né? Para querer estar com ele, tem que primeiro aceitá-lo. Que já é um passo altíssimo, né? Em geral, quando a gente conhece a filosofia da consciência de Cristo, pelo menos eu falo por mim, a primeira coisa que bate é a diferença entre o corpo e a alma, né? Não tem, na verdade, não tem teísmo na primeira busca. O teísmo a primeira manifestação de Paramatma para essa diva de misericórdia é fazê-la ter esse insight. Né? Esse insight. É muito interessante essa explicação. Né? A gente vai terminar aqui, cantar um pouquinho mais para fechar. Pegar um papelzinho aqui. Queria papelzinho? É marcador, né? Você pegou. Tem palhinha também. Pegou amarelo. Eu peguei esse não estraga, não, se puser aqui. Não, essa colinha é muito. Vou colocar assim que a gente sabe. A gente vai continuar lendo sobre a segunda manifestação no próximo encontro. Muito, muito interessante. Muito interessante. Depois ele vai falar sobre... Você está lendo lá também? Não, agora lá... a gente estendeu a leitura um pouco. Eu não sei se vamos chegar a terminar de ler. Mas enfim. Assim, foi um pedido que alguns devotos fizeram. Não parece que alguém veio, mas estamos aí, né? Então, entre nós aqui. E depois quando tiver o roteador, a gente pode que o Ekanath... Olha. Então tá próximo. O Ekanath e a Ananda Moore
Manda muito. Querem muito participar. Vão fazer revezamento. Um fica com as crianças, a outra vem, você vê. Vamos fazer na sala. Então vamos fechar. Quer cantar? Claro. Quem mais quiser vir. Vamos cantar? Canta aí você. Uma manta para fechar um pouquinho. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Rupanur Gurvag ki Jai, Go Premanandi.